Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 7, em que nós falaremos sobre as 5 competências avaliativas da redação Enem. Competências 1, 2, 3, 4, 5. A primeira, norma padrão da língua portuguesa. O famoso desvio gramatical ou da convenção da escrita que você comete e às vezes é penalizado em 40, 80, 120, 160 e 200, acredito que não. Mas é muito comum candidatos terem muitos desvios em todas as linhas e acabarem tendo penalização muito excessiva. Competência 2, que seria a adequação ao gênero, a proposta e o desenvolvimento do repertório sociocultural dentro do desenvolvimento do texto. Competência 3, projeto de texto. Competência 4, coesão e alguns critérios de paragrafação, porque a coesão dá o todo textual, os blocos textuais. E por último, a famosa proposta de intervenção, que normalmente vocês apresentam na conclusão. É o que eu sempre recomendo. Para nós começarmos a ver o passo a passo das 5 competências, eu preciso fazer aquilo que eu fiz lá na primeira aula. Lembrando que nós estamos nos aproximando da reta final do curso e eu preciso fazer alguns lembretes, porém de forma mais rápida. Lá naquele momento eu acabei esmiuçando um pouco mais essas questões. A introdução deve ter no mínimo 3 períodos, de preferência compostos, para vocês demonstrarem conhecimento sintático necessário para serem bem avaliados, principalmente na competência 1 e na competência 4, que avalia a coesão. A argumentação, cada argumento, 2 no total, deve ter no mínimo 3 períodos também compostos, para vocês demonstrarem domínio sintático rebuscado. Eu quero fazer um período com apenas uma oração, ponto, outro período com apenas uma oração, ponto, outro período com apenas uma oração, ponto. Se o professor falou que eu tenho que ter 3 períodos, então eu já cumpri os meus critérios de paragrafação. Não é isso. No mínimo 3 compostos e o máximo. Tenham bom senso. Não existe um máximo determinado. Assim como, na prática, se a gente for poder observar as redações, é possível que um parágrafo feito em 2 períodos, bastante preenchidos, com muitas subordinações, e o candidato tem domínio do uso de vírgula, por exemplo, e dos conectivos que ligam essas orações, a principal e as subordinadas, ele poderia até fazer em 2. Mas é muito difícil você chegar a uma nota bem avaliativa da forma como vocês gostariam se vocês não tiverem pelo menos 3 períodos. A chance de vocês errarem é maior se vocês fizerem menos que isso, tá bom? A conclusão deve ter no mínimo 3 períodos. O último, chamado de frase final ou de efeito, pode ser simples, porque é só aquela frase que recapitula com chave de ouro alguma informação, por exemplo, um repertório, vocês trazem aquele personagem citado em algum filme para o final da redação, compara com os brasileiros e fecha. Pode ser uma frase simples. E eu acrescento ainda, a retomada da tese antes da proposta de intervenção na conclusão também pode ser um períodozinho simples com apenas uma oração, tá? Mas o resto do texto tentem caprichar com períodos com pelo menos uma subordinação, com 2 ou mais orações. A redação deve ter no mínimo 22 linhas. Eu sempre falo isso. Mas eu vi no manual do candidato que eu posso ter, a partir de 7 eu já tenho a redação corrigida. Tudo bem, pessoal. Mas que redação vai ser bem avaliada com 9 linhas? Com 10? Com 11? Normalmente, 7, 8, 9 linhas é a extensão de um parágrafo. O parágrafo tem a extensão de 7, 8 ou 9 linhas. 7, 14, 21, 28. Totalizando 28 linhas totais. Uns têm mais, outros menos, mas a média é 7. Então, se você usa essa quantidade para fazer um parágrafo, como você vai ser bem avaliado fazer uma redação inteira com, em média, 7 linhas? O texto deve ser feito sempre em 4 parágrafos, em caixa alta, porque se eu fizer em 5, algum vai estar incompleto, tá? E se eu fizer em 6, 2, 3 incompletos. E se eu fizer em 3, não tem necessidade. Serão parágrafos muito longos. Eu não vou ter condição de trazer pelo menos 2 argumentações, porque o desenvolvimento do texto será feito em apenas um parágrafo e provavelmente eu terei prejuízo de nota. Não existe nenhuma parte que diga que você é obrigado a fazer em 4.
é uma orientação minha, e todas as redações notas máximas das últimas versões, vocês vão ver que não tinham 5, 6 parágrafos e muito menos 1, 2 ou 3 parágrafos. Em geral, 4, tá? Todos os períodos são afirmativos. Eu amo fazer perguntas retóricas. Tudo bem. Use esse conceito dentro do artigo de opinião, dentro da carta argumentativa. Perguntas retóricas, até numa narrativa em que o narrador está dialogando diretamente com o leitor para poder julgar um personagem dentro da obra, veja, leitor, se você acha justo esse ato de tal personagem. Isso era muito comum, né, esse diálogo direto com o leitor nas obras machadianas, em que ele provocava o leitor para ficar contra ou a favor de alguma personagem da obra. Agora, isso é legal? Claro que é legal, mas esse diálogo direto ele não é muito bacana na dissertação clássica de vestibular. E o Enem segue esse modelo clássico. A Banca Enem não cobra título, portanto, não o faça. Se você fizer título, eu quero fazer para ser criativo, ele será ignorado. Ele conta no máximo como linha escrita, mas ele não conta como critério avaliativo. E na FUVEST? A FUVEST cobra título, faça. E o Enem? O corretor simplesmente vai ignorar o seu título. Ele não vai nem tirar e nem atribuir nota a você. Portanto, não faça, será perda de tempo. E os 5 minutos perdidos pensando num título criativo poderiam ser dispensados para vocês terem mais tempo para perder tempo dentro do texto como um todo. Competência 1, pessoal. A norma padrão, coloquei entre parênteses para ficar claro isso, da língua portuguesa. Mas e o preconceito linguístico? O Enem deveria aceitar outras normas no critério avaliativo. Pessoal, em todo contexto formal de avaliação, em geral, é a norma padrão que é cobrada. A não ser que você esteja sendo avaliado pelo professor de literatura para fazer um conto, para fazer uma novela, um romance, um poema. Aí a gente tem essa questão da informalidade até como conceito fundamental para que o conteúdo esteja atribuído à forma. Se a gente for pensar nos poemas modernistas, lá da geração de 20 ou de 30 do século passado, a gente tem muitos autores errando de propósito, colocando marcas de informalidade, porque tinha um propósito de escrita naquele momento, resgatar a cultura popular para dentro desse poema, dentro, né, do conceito de academicismo. Agora, se a gente vem para a norma padrão da língua portuguesa numa dissertação clássica de vestibular, será sempre esta a norma que será considerada para critério avaliativo. Senão, não haveria um padrão para poder selecionar o candidato que deve ou não ser penalizado. Então, é uma espécie de régua para poder avaliar os candidatos. A norma padrão, ela considera alguns desvios. Eu trouxe para vocês aqui um quadrinho que demonstra claramente os desvios cometidos pelos candidatos, aqueles que podem ser penalizados pelos corretores. Lembrando que, em geral, os conectivos não. Lembrando que, em geral, a gente tem aqui alguns apontamentos de erros, de desvios gramaticais que se referem a desvios considerados um pouco mais graves, porque eles normalmente são sintáticos ou morfossintáticos, né? A relação desses desvios tem a ver bastante com a relação entre os termos dentro da estrutura. Por exemplo, regência, concordância, tempos e modos verbais, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e uso do acento indicativo de crase, que é o acento grave, que marca o fenômeno de crase, a união entre o a preposição e o a artigo, aquele famoso acento indicativo de crase. Esses desvios são considerados mais graves porque eles penalizam bastante a nota do candidato. De convenção da escrita, de escolha de registro e de escolha vocabular, a gente tem desvios mais comuns. Esses, por exemplo, eles são da convenção da escrita. Para ficar mais fácil para vocês compreenderem, pensa que aqueles desvios de cima, eles são no nível da palavra. Olha só, acentuação marca tonicidade, a sílaba mais forte dentro da palavra. Ortografia, né, é o erro de escrita do próprio termo.
A marcação do hífen, por exemplo, o hífen em substantivos compostos por duas bases, né? Separação silábica, que a gente chama de translineação, e vocês usam o hífen também. É muito comum o candidato ou esquecer de colocar o hífen, ou colocar fora do limite da margem, ou colocar em cima, ou colocar na linha de baixo, ou de repente colocar em cima e embaixo quando o contexto não permite. Em alguns momentos, vocês vão ter que colocar hífen lá em cima, pegando a sílaba que ficou sozinha, e depois na linha de baixo. Normalmente isso acontece quando a própria palavra já tem o hífen. Então um deles marca o hífen que já existe na palavra e o outro marca a separação, a translineação. E o uso de maiúsculas e minúsculas. Normalmente a escolha tem a ver com o termo, se é um substantivo próprio, se não é. Se é o começo de uma citação artística em que eu vou trazer o título da obra e a primeira palavra tem que ser grafada com inicial maiúsculo. Então pensem que da convenção da escrita, isso está no nível da palavra. Na convenção gramatical, isso está na relação entre os termos dentro da estrutura sintática. Fica mais fácil de vocês lembrarem. Marcas de informalidade, marca de oralidade, também acontece. E escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. Tá? Tudo isso é considerado na competência 1. Por isso que é a competência campeã de penalização dos candidatos dentro da banca de correção Enem. Nós chegamos na competência 2. Essa discussão fez parte de um vídeo recente em que eu fiz o aprofundamento do repertório sociocultural. E lá na aula 2, nós já tínhamos feito esse apontamento de forma mais superficial. Na aula recente, nós aprofundamos e agora nós fazemos uma finalização desses conceitos. Tema, gênero e desenvolvimento com repertório sociocultural. Aqui nós temos aquele famoso quadrinho que eu mostrei. Tem a ver com os critérios de avaliação. E o candidato nota máxima, ele tem repertório sociocultural legítimo, pertinente ao tema e com uso produtivo. Ah, professor, mas esses dois níveis? Aqui tem a ver com tangência ao tema, texto composto por aglomerado caótico de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. Aqui seria a incompreensão quase que completa da questão da formação do caráter textual, do tipo textual dissertativo e argumentativo. A redação Enem ela é engraçada porque o nome do gênero coincide com o nome do tipo textual. O tipo é de caráter dissertativo e argumentativo e o gênero é a dissertação de vestibular, resgata o nome do tipo textual. Abordagem completa do tema, é um candidato nota 80, porém, 3 partes do texto, 2 delas são embrionárias, incompletas, mal formadas. Todos que apresentam muitos trechos de cópia não devem ultrapassar este nível. Então vocês copiam trechos da coletânea, vocês copiam trechos do texto motivador 1, copiam dados estatísticos do texto motivador 2, aí copiam quase que um parágrafo inteiro do texto motivador 3. Então esse amontoado de cópias leva o seu texto a não ultrapassar 80 pontos. Por isso que a gente não falou muito, porque aqui são textos mais precários, né, em que o candidato não tem muita noção daquilo que ele está fazendo. Vocês já superaram esse nível há muito tempo e a gente deve sempre focar em nota 120, 160 e 200 pontos. Todos vocês esperam, vão buscar 200 pontos na competência 2. Para isso que nós estamos aqui. O repertório legítimo, pertinente e produtivo. Professor, lembra rapidinho? Claro, é uma aula de lembretes mesmo. Verdadeiro e confirmado pelos saberes científicos ou sociais, você não inventou. Não baseado nos textos motivadores da proposta de redação. Tomem cuidado. O corretor não vai ler os textos motivadores. Ele tem tanta redação para corrigir num dia só que ele vai esquecer os dados que estão lá na coletânea e ele não vai me penalizar. Não confiem nisso. Tá? Os corretores estão orientados a não deixar passar esse tipo de cópia. Você tem que ter repertório próprio. Não baseado nos textos das 90 questões da prova objetiva. O candidato espertinho vai achar que lá na prova de linguagens do primeiro domingo do Enem, eu vou lá pegar um poema que foi citado e trazer para dentro do meu texto. Tem chance de o corretor não ver? Claro que tem.
Vale a pena você arriscar? Não. É por isso que você está aqui assistindo a essa aula. Você precisa saber o que é certo e fazer aquilo que é certo. Pertinente. O próprio repertório precisa resgatar uma ideia da frase temática. Então, o tema fala sobre uma perspectiva de meio ambiente e eu trouxe um ambientalista, uma frase do ambientalista dentro do meu texto, pertinente ao tema. O tema é sobre saúde e eu trouxe o Dr. Drauzio Varela, que é o Dr. Pop, já teve vários quadros no Fantástico, na Rede Globo, e ele é muito famoso nas redes sociais. O canal dele no YouTube tem milhões de inscritos. Eu trouxe o Dr. Drauzio Varela porque eu lembrei de uma fala específica que tem a ver com a proposta de redação. Muito bem, é pertinente ao tema. O tema é sobre educação e eu trouxe uma nova portaria do MEC, Ministério da Educação, pertinente ao tema. E por último, uso produtivo. Semanticamente, o candidato precisa relacionar o que foi citado à discussão do parágrafo em que o repertório foi inserido. Ao olhar o repertório sociocultural e a discussão do parágrafo no qual ele se encaixa, o corretor vai falar assim: de fato, esse repertório sociocultural reforçou a ideia trazida pelo candidato dentro do parágrafo inteiro. Ele conseguiu relacionar a ideia citada à ideia argumentada por ele. Nota máxima. Passei nos 3 testes, a tendência é eu tirar nota máxima na competência 2. Desde que eu tenha a abordagem completa do tema e desde que eu tenha feito de fato o gênero. Desde que eu tenha uma dissertação clássica mobilizada dentro do meu texto. Beleza? A competência 3, eu sempre vou chamar de competência mais subjetiva. Ah, então quer dizer que não tem critérios bem definidos? Tem. Só que projeto de texto contempla da primeira palavra até a última a relação entre as ideias dentro do texto, a coerência entre as ideias dentro do texto. É por isso que eu sempre vou dizer que a competência 3 é irmã da 2, é irmã da 4 e é irmã da 5 e depois eu vou mostrar por quê. Por que que é irmã da 2? Porque como eu vou ter um texto com sequência lógica, como eu vou ter um texto com repertório lógico que não tenha projeto, a tendência é eu ter boa avaliação na competência 2 e boa avaliação na competência 3. E o contrário também é verdadeiro. Eu não tenho um repertório legítimo. Ou ele é legítimo e é impertinente ao tema. Ou ele é pertinente, mas é improdutivo. Tá. Como eu vou ter a argumentação desconexa com a proposta de redação e ter nota máxima no projeto de texto? É impossível o candidato ter um projeto de texto se ele não tiver um repertório legítimo, pertinente, produtivo. Então, se ele for penalizado na C2, em geral, ele terá de ser penalizado na C3. O projeto de texto não foi claro, porque o repertório dele, coringa, não contribuiu para um bom projeto de texto. Ele vai ser penalizado nas duas. Ora, como ele vai ter um texto coerente, com as relações claras, se ele não tem um texto coeso, de forma adequada? A coesão é do critério 4. E se o candidato não tem um texto coeso, ele não vai ter um texto coerente. E um texto incoerente não pode ter um bom projeto de texto. Por isso que a relação entre as competências, ela tem que ser pensada por vocês. Tá? Vocês, de fato, têm que buscar a nota máxima em todas. Se forem penalizados, tá, que seja 40 pontinhos na C1, porque eu errei 3 vírgulas, porque eu errei 2 ortografias e 1 vírgula. Tudo bem, eu tirei 960, mas eu sei que vocês querem buscar o 1000, e é isso que eu espero de vocês. Para avaliar se esse trabalho é feito de forma produtiva e estratégica, devem ser observados os seguintes pontos textuais. Prestem atenção. Aqui é a competência 3, essa aqui. Há focos argumentativos claros na introdução? O corretor vai olhar, o D1 está claro para mim, eu sei o que ele vai fazer exatamente no argumento 1. O D2, a ideia do D2 está clara, depois eu só quero confirmar isso lá no 3º parágrafo da redação. Mas o cérebro do texto está claro para mim, já gostei do candidato. Há uma tese bem definida, / construída na introdução?
Sim, tem posicionamento claro. Eu sei exatamente o ponto de vista do candidato sobre a proposta de redação. Já gostei dele. Todos os elementos do tema foram abordados já na introdução. Desafios relacionados a algo no Brasil. Desafios está aqui. Algo, né, que é o foco do tema, está aqui. Brasil, sociedade brasileira, está lá na tese. Gostei do candidato. A sua introdução tem projeto de texto claro, mas ainda não acabou a avaliação. Eu saio da introdução e vou para a argumentação. Vamos ver se o desenvolvimento do texto está claro. Vamos. Na argumentação, houve ampliação do tópico argumentativo com exemplos do cotidiano brasileiro que justifiquem tal problemática? O candidato mostrou claramente para mim o raciocínio e ele desenvolveu o raciocínio na argumentação? Sim, gostei dele. Há em um dos argumentos um repertório bem construído, como pede a competência 2? Legítimo, pertinente e produtivo? Sim, gostei. A tendência já é esse candidato tirar nota máxima na C3, mas está faltando a conclusão. E aí agora eu vou fazer a relação entre a C3 e a C5. Se todas as respostas para essas perguntas forem sim, então não haverá motivos para haver penalização na competência 3. E olha a conclusão aqui. A conclusão está completa? Há uma proposta de intervenção articulada a um dos problemas mencionados no texto? Então eu olho a proposta de intervenção, tem um agente, tem uma ação, tem um modo, tem um efeito e tem um detalhamento. Aí eu olho para o texto e falo, essa proposta de intervenção está relacionada àquele problema discutido lá no argumento 1. Então o candidato mostrou que o problema existe e uma tentativa de solução para ele, ou de fato uma minimização, né? O fato de eu minimizar um problema discutido por mim já é passível de boa avaliação. Ora, se a resposta para isso for sim também, então o candidato vai ter 200 pontos na C3. Repararam a complexidade desta penalização? Repararam também a importância da competência 3 para todo o texto? Ela se articula às demais competências, beleza? Quando eu chego na competência 4, o candidato vai ser avaliado na coesão textual e na paragrafação. Por que paragrafação? Um texto bem coeso é um texto bem construído. Um parágrafo só é bem construído se houver conectivos que conectem, olha a palavra, que conectem essas relações de sentido. Então, todo parágrafo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a sequência lógica entre essas ideias é uma sequência marcada pela coesão textual, formando o bloco inteiro, chamado de parágrafo. Então, a coesão está intimamente ligada à paragrafação e vice-versa. Beleza? Os elementos coesivos são marcadores explícitos que, se presentes nos textos, são facilmente identificáveis e, quando empregados de forma precisa, devem contribuir para a organização e a compreensão das ideias apresentadas. Tudo aquilo que é conectivo, tudo aquilo que é elemento coesivo, que linka partes no texto, tudo isso é chamado de elemento coesivo, coesão textual, certo? Eu trouxe para vocês aquilo que eu falei lá na aula 4. Todos os demais parágrafos devem ser iniciados com conectivos, com exceção da introdução. A introdução é o único parágrafo que começa com uma frase na ordem sintática direta. Sujeito, verbo, predicado e adjuntos adverbiais. Eu posso antecipar os adjuntos adverbiais e começar o meu texto com no Brasil contemporâneo. Eu sempre peço para vocês deixarem o no Brasil contemporâneo para o final do período, tá? Mantendo a ordem direta. Agora, quando vocês forem começar o argumento 1, o argumento 2 e a conclusão, vocês inserem imediatamente um elemento coesivo. Quais são os elementos do primeiro, do segundo argumento e da conclusão? Eu trouxe um lembrete aqui, ó. Em início arguitivo, em viés primário, de início, em princípio. Professor, eu aprendi a colocar nesse cenário, nesse contexto, nesse sentido. Você pode, mas eu sempre peço para vocês somarem com algum conectivo que indique início. Por exemplo,
Em início argtivo, vírgula, nesse sentido, vírgula, e coloca o resto da ideia. Ou, nesse sentido, vírgula, em viés primário, vírgula, e dão sequência lógica à ideia que vocês vão colocar no tópico frasal, tá? Em geral, no Enem, no início do segundo argumento, vocês colocam um conectivo de adição. Por quê? Porque se são desafios relacionados a algum problema, o desafio 2 adiciona a ideia ao desafio 1. Eu tenho dois problemas sobre uma mesma frase temática. Então, um complementa o outro. Essa ideia de complemento, de adição de posicionamentos, é uma ideia marcada por conectivos de adição. Quais? Além disso, ademais, outro sim, em adição a isso, em ampliação a isso, em somatória a isso. Só esses já servem. Existem outros? Sim, mas não tem necessidade de vocês gravarem outros. Vocês não vão usar em 30 linhas mais do que 6 conectivos de adição. Por último, em suma, portanto, por fim, enfim, assim, destarte e outros conectivos que vocês chamam de conclusivos. Até o desse modo, dessa maneira, dessa forma, entrariam aqui. Mas, em geral, vocês usam esses 3 que eu acabei de mencionar na última frase da conclusão. Então, guardem para depois, desse modo, dessa maneira e dessa forma, tá bom? Esses 4 já são suficientes para vocês fazerem uma redação de 30 linhas. Lembrando que um deles será usado no começo da conclusão e os demais no final de cada parágrafo, desde a tese até a análise final da conclusão, que encerra o texto como um todo, beleza? Esses conectivos, eles marcam relações de ideias normalmente entre partes dentro dos parágrafos. São os conectivos chamados de intraparágrafos dentro deles. Vejam só, recapitulação, contraposição ou relação adversativa, causa e consequência, esses conectivos estavam presentes lá na aula 4. Eu trouxe de novo só para vocês relembrarem, né? É uma aula que recapitula tudo. Semelhança ou comparação, adição, ênfase, destaque ou constatação, síntese, análise, finalização ou conclusão. Tá? Tem mais? Tem mais. Tem os explicativos, né? Tem os concessivos. Nós temos outros conectivos. Eu peguei os principais. Mas se a gente fosse colocar todos que existem na norma padrão, a gente ficaria até amanhã falando sobre eles, que é só um lembrete mesmo, beleza? Na competência 5, nós temos a avaliação da proposta de intervenção. A proposta de intervenção é um elemento fundamental e bastante característico da redação Enem. Nós temos na redação Enem a obrigatoriedade de o candidato mostrar os problemas que têm a ver com o tema e trazer uma tentativa de solução, uma proposta de intervenção para o problema discutido, ou no D1 ou no D2. A isso nós chamamos de proposta de intervenção. Esse quadro, embora tenha ficado menorzinho, ele serve só para vocês repararem os níveis. Lembrando que o nível 0, né, não preciso nem dizer a nota, o nível 1 é 40, o nível 2 é 80, o nível 3, 120, o nível 4, 160 e o nível 5, nota máxima, 200 pontos na competência 5, tá? Eu quero chamar atenção para uma estrutura em negrito aqui no critério avaliativo de nível 2. Estruturas condicionais com 2 ou mais elementos válidos não devem ultrapassar este nível. Pessoal, aqui é uma armadilha. Não coloquem estruturas condicionais na conclusão no momento em que vocês forem apresentar a proposta de intervenção. Se eu marco uma condição para que aquela proposta que eu estou apresentando aconteça, eu estou invalidando a minha proposta de intervenção, né? Para não ser muito extremo, não é uma invalidação, mas é quase isso. Porque mesmo que eu tenha uma proposta de intervenção aparentemente nota máxima, com agente, ação, modo, efeito e detalhamento, o fato de eu colocar esses 5 elementos nota máxima, né, dentro de uma estrutura condicional, esses 5 elementos caem por terra abaixo. E eu só tenho atribuída a nota de 80 pontos
dentro da competência 5. Ah, mas quais estruturas condicionais? Deu branco, eu vou lembrar daqui a pouco. Guardem isso, tá? Quais são os critérios para uma boa construção de uma conclusão modelo Enem? Eu tenho a retomada da tese, que é a primeira parte da conclusão, é a primeira frasezinha, é o primeiro período dela. Eu vou colocar ponto final e depois vou partir para a proposta de intervenção. Eu vou escolher um agente. Esse agente vai praticar uma ação. Essa ação tem uma ferramenta de prática. Tem um meio para eu praticar essa ação. É o modo ou meio. Toda ação gera um efeito. No caso do Enem, um efeito positivo. Porque se não fosse, por que eu estaria apresentando? Tá? Então, o efeito é a consequência positiva e o detalhamento de um desses elementos aqui. Normalmente, o detalhamento da ação, ou do modo, ou do efeito. Tá? E, por fim, uma frase final, que encerra tudo. Depois que eu terminei a minha proposta de intervenção. E aí eu coloco o famoso desse modo e trago uma finalização da ideia. Somente assim e trago a finalização da ideia. Dessa forma, dessa maneira e trago. Ou uma frase de efeito, que é o momento em que eu brinco para finalizar meu texto com algum elemento citado ao longo dele. Eu citei um filme no D1, eu trago a personagem citada para fechar o meu texto com chave de ouro. Ah, eu vou decorar umas 5 frases de efeito para colocar em toda a redação que eu for fazer no Enem ou em outro vestibular. Não decorem, porque a frase de efeito tem de estar articulada com alguma estrutura que você citou dentro do seu texto. Então, não adianta eu decorar 5 frases de 5 pensadores e colocar no final de todos os textos em que eu for fazer. Não vai dar certo, essa estrutura vai ser coringa e você terá ponto penalizado. Beleza? Passando adiante, eu trouxe uma informação importante, tomem cuidado. Verbos no gerúndio, em geral, não apresentam nem modo ou meio e nem efeito da proposta de intervenção. Ah, mas meu amigo prestou e quando ele foi fazer o efeito da proposta de intervenção, ele colocou vírgula, garantindo, aí ele colocou o efeito. O ponto positivo que seria atingido caso essa proposta fosse feita. Tá, então ele colocou garantindo para iniciar efeito e não colocou esses conectivos aqui que indicam claramente o efeito. Deu certo para ele? Tudo bem. Os dois corretores acharam que estava tão bem mobilizado o efeito da proposta de intervenção que o verbo no gerúndio foi só um detalhe, não passível de penalização. Como você garante que os seus corretores vão considerar que aquela estrutura reduzida de gerúndio é o efeito da sua proposta e não o detalhamento da ação, por exemplo? Não tem como você garantir. Então não é porque dá certo com o outro que vai dar certo comigo também. Os critérios são os mesmos, mas às vezes os olhares mudam um pouco, inclusive de um ano para o outro. O que é infalível, o que de fato vai fazer você ter 200 pontos e não ser penalizado nem em 40 pontos aqui e nem em 80 pontos lá em cima. Conectivos que garantem claramente o modo ou meio e o efeito da proposta de intervenção. Quais indicam o modo ou meio? Por meio de, através de, por intermédio de. São 3 que são assim, ó. Coloquem que dá certo, um deles. Quais conectivos indicam o efeito? A fim de, com a finalidade de, com o objetivo de, com o fito de. Beleza? Para vocês terem 100% da nota atribuída. Fechou? Importante, aí sim, voltando naquela estrutura condicional que eu tinha mostrado nesse quadrinho. Olha só, estruturas condicionais penalizarão em 120 pontos a competência 5, mesmo que ela esteja completa, com os 5 elementos válidos. Que tipo de estrutura condicional? Caso seja feita tal ação, o Brasil resolverá, aí eu vou lá e coloco o núcleo do problema da frase temática. Se o governo fizer essa ação, o Brasil minimizará tal problema. Eu vou lá e coloco o foco do problema. Se o indivíduo fizer tal coisa, caso o indivíduo faça tal coisa, o Brasil resolverá tal problema. São estruturas com marcas de condição. Tende a acontecer alguma coisa para que outra seja garantida.
Estrutura condicional jamais. Vocês colocam a nota 200 em apenas 80 pontos na C5. Não vale a pena perder 120 pontos. Eu sempre digo isso de forma muito clara para os meus alunos. Beleza? Pessoal, hashtag partiu aula 8, com foco em uma redação nota máxima modelo Enem. Aí sim é uma redação nota máxima de acordo com a versão mais recente. E vocês vão ver por que aquela candidata tirou a nota 1000. Quais foram os critérios atribuídos dentro do texto para que os corretores garantissem a nota 1000. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.